Estamos a exatos 3 episódios de The Boys sem falhas. Cara, estamos na última temporada. Eu achei que eles iam entregar, mas eu não pensei que eu ficaria tão feliz com esses 3 episódios, ô André Zuliani. Olha, era o que eu esperava, porque quando a gente pensa em último episódio também, né? Também. Última temporada, quinto último, assim, olha, tem que ir pras cabeças, tem que ir com os dois pés no peito, porque depois disso aqui não tem mais, tem que marcar na cabeça das pessoas e até este momento... Tá bem show, Giovanna Pagano. Eu acho que assim, a quarta temporada, eu não odiei a quarta temporada, mas eu não amo a quarta temporada. Pra mim, ela é um grande filler com algumas coisas que se mostram muito importantes. Então eu tava um pouquinho preocupada com o que sairia dessa última temporada, mas eu acho que justamente pelo fato que você disse deles estarem indo pelas cabeças, a gente teve uma certa barriga em alguns episódios da quarta e agora a quinta eles estão utilizando pra colocar todos os pingos nos is. Então gosto que esse terceiro episódio, principalmente, trouxe alguns personagens que a gente tava com um pouco de dúvida sobre qual seria o caminho deles. E alguns deles até já entregam algumas respostas do que a gente pode esperar pro futuro. Então gosto muito desse terceiro episódio. A sensação que eu tenho é que o Eric Kripke, criador e showrunner de The Boys, ele tá... Eu acho que ele tem tipo uma lousa, assim, com toda a história que eles montaram, todos os personagens que eles criaram, e falando assim, ó, como a gente amarra o que tá solto ainda. E aí eles estão começando a fazer isso, já estavam fazendo isso, tirando alguns, né, e puxando outros, que é, pelo menos, aí já começando a análise desse episódio, que é o Ryan, que Com estava certeza. desaparecido, nem lembro a última vez que a gente viu ele, mas ele estava desaparecido e agora a gente finalmente sabe o que ele estava fazendo, sabe onde ele tá, qual que é a sua posição. Olha aí, ele já tá crescidinho, ele tem o quê agora, uns 16 anos, 17 anos? Cara, então, eu até peguei uma foto dele antes, né? Que era ele mais jovem, a primeira vez que a gente vê efetivamente ele com os poderes. E agora, Tá parece bonito, que hein? passou... Tá bonito. Sim, ele me lembra um pouco o Walker Scobell, que é o Percy Jackson. E quando eu vi, eu virei e falei, nossa, ele tá bem... Ele cresceu mesmo, o garoto, né? Porque nessa idade, eles mudam muito rápido. E eu acho interessante porque essa inserção do Ryan, inclusive lembrando você e lembrando também a galera de casa qual foi a última vez que a gente ouviu, foi efetivamente naquele momento em que primeiro a gente tem uma aparição dele num especial de Natal da VOT com vários puppets, vários fantoches e, enfim, como qualquer outro programa da VOT, a galera falando muita merda e o Ryan vira e fala, cara, isso não tá certo, não tá legal e ao vivaço ele vira e fala, gente, pelo amor de Deus, eu vou cancelar esse programa, não quero aparecer e tchau. Ele vai embora, ele encontra o Billy Bruto e nesse encontro com o Billy Bruto ele encontra também a Grace Mallory. E aí ele joga a Grace Mallory na parede, que é quando ele descobre que a mãe dele foi estuprada, e aí ele foge. E a gente ficou com esse sentimento um pouco agridoce. Isso é na quarta? É. Mas é o último episódio? Eu não lembro se é o último episódio, mas a gente tá caminhando pro final da quarta temporada e aí tudo isso acontece. Que é esse especial de Natal e também esse acidente com o Ryan. E eles também fizeram uma ponte legal envolvendo um encontro dele com a Zoe, que é a filha da Newman, na quarta temporada. E agora a gente vê que eles têm um pequeno affair, eu diria. É, uma admiração, pelo menos, vai ali. Mas tá mais... Movidos a traumas. É exatamente, uma ligação. Mas a sementinha do romance tá ali. Com a certeza. sementinha do romance tá ali. E uma coisa que eu gosto desse episódio, envolvendo principalmente o Ryan, é que desde o momento que o Ryan apareceu, existiam muitas teorias envolvendo o fato de que talvez ele fosse o grande responsável por destruir o Capitão Pátria e que ele seria a única pessoa apta pra isso. Eu e o André, a gente conversou sobre isso no primeiro episódio, nas análises do primeiro e do segundo episódio, e eu levantei 2 pontos, que o primeiro é, eu sempre acho ele meio instável, então acho que ele tá pro game, depois ele não tá mais. E o segundo ponto é, mesmo que ele tenha os mesmos poderes que o Homelander, o Capitão Pátria, ele tá há 40 anos com os poderes. A gente tem um jovem Ryan que tá há 3, 4 anos com os poderes. E isso ficou muito claro nesse episódio. O momento que ele leva uma surra do Capitão Pátria, é a galera, os showrunners mostrando pro pessoal, boas as teorias, mas esse moleque sozinho nunca vai tancar o Capitão Pátria. Eu acho legal, assim, por mais que o Billy seja um escroto, na verdade, tipo, ele não mentiu. Ele mentiu e não mentiu, né? Porque ele fala, não, você é muito importante pra essa batalha, né? Quando ele tá nesse processo de convencer o Ryan a se juntar, ele fala, você quer que eu me sacrifique? Ele falou, não, eu quero que você se sacrifique e tal. E aí depois ele fala, cara, você não é o bastante. A gente precisa do vírus, só você não dá pra lidar com o Homelander. Tipo, ele fala a verdade pro cara, ele não acredita, vai lá encarar o pai e toma a surra que ele toma, né? E assim,
Essa cena tem no trailer, né? Eu acho que um dos principais trailers que eles lançaram antes da estreia da quinta temporada, eu acho que termina com o Homelander macetando alguém. Falar, mano, quem que é? E dá pra dar uma teorizada, sabe por quê? Porque no uniforme do Capitão Pátria, nessa cena, dá pra ver as marcas de raio laser. Então, quem seria a única pessoa capaz de fazer esse tipo de marca? Aí, enfim... Você tinha reparado? Eu não tinha reparado nisso. Tinha. É assim, a gente começa a teorizar em cima de tudo, né? Mas aí eu virei e falei, bom, pode ser, pode não ser... E seria realmente uma reviravolta, entre aspas, ver o Capitão Pátria surrando o filho dele. Mas eu concordo com você. Eu gosto que a gente vê o Billy Bruto sendo um cara merda, mas nesse momento ele vira e fala, você ir é uma missão suicida. Você precisa de ajuda. E parece que o Billy Bruto tá falando com a gente também. Vocês acharem que o Ryan é capaz de matar o Capitão Pátria? Não, isso seria uma missão suicida. Ele precisa do vírus ou ele precisa de ajuda. Então, volta pro modus operandi que a gente já tinha comentado de vai ter que ser uma união da galera dando as mãos e falando vamos matar esse desgraçado, contabilizando ainda essa corrida contra o tempo, porque agora o Capitão Pátria tá tentando achar o V1. Sim. Eu acho que essa temporada ela vai... E é uma coisa que acaba indo de encontro com... Eu não concordo com a opinião do Thiago, mas isso acaba indo de encontro com o que ele disse nessa análise que ele fez para as redes sociais do que ele achou dos primeiros episódios, que é sempre tem um MacGuffin, né? Sempre tem algum artifício, algum artefato que eles precisam ir atrás porque vai ajudar nessa briga com o Homelander. Essa temporada vai ser sobre o V1, né? Até pelo que eles estão indicando, porque faz eles irem... Tá todo mundo atrás disso, aí traz o Stan Edgar de volta pro jogo. Sim. E aí introduz e reintroduz alguns personagens novos, alguns personagens antigos, que um deles, inclusive, é o filho do Translúcido. E aí você resgata um dos principais acontecimentos da primeira temporada, que foi ali que o Rio falou, não, beleza, eu faço parte dos meninos, né? E eu nem lembrava mais de como ele tinha matado o Translúcido. É bacana pra caralho essa morte. Muito legal essa cena. E é uma alusão, né, o que aconteceu com... Já indo pro final do episódio, o que acontece com o Maverick, que é o filho dele, o que acontece com o próprio Translúcido e tal. O Black Noir tá esquisito. Muito esquisito. E a gente sabe que não é o Black Noir, que é um ator, né? Tem toda essa história envolvendo... Tem uma coisa muito engraçada que eu não sei se você sabe. Teve um ano, eu acho que foi na terceira temporada, ou no lançamento da terceira temporada, que o elenco de The Boys veio pra cá. Sim, eu entrevistei eles. No Tangará? No Tangará. E quem veio? Veio o ator do Black Noir, que é o Nathan Mitchell. E o que eu achei muito curioso, eu sempre fui marcada muito pelo rosto do Nathan Mitchell, porque ele simplesmente foi um querido, a pessoa mais querida do universo. E eu nunca esqueci dele, eu virei e falei, nossa, eu queria muito que esse cara aparecesse mais pra gente poder vê-lo em cena. E aí, efetivamente, quando a gente vê o Black Noir sem capacete na série, ele é outro ator completamente diferente, que é aquele flashback do Soldier Boy, que aparece um ator completamente diferente do Nathan Mitchell. O Nathan Mitchell, ele veio aparecer somente na quarta temporada, sendo um ator Fazendo que estava Black interpretando o Black Noir. Mas, na verdade, sempre foi ele. E aí, o que eu acho engraçado, que é o que tá todo mundo comentando desde o primeiro episódio, que a gente notou também, o fato de que ele tá muito quieto. Ele foi do Nathan Mitchell, que era o ator lá que falava, não parava de falar, até tem brincadeira do preferir quando você era quieto e tudo mais, para um cara que novamente está muito quieto. E as grandes teorias são, você sabe da treta do Black Noir ser uma cópia do Capitão Pátria? Sei, é o grande plot dos quadrinhos. O plot dos quadrinhos, e aqui não é nenhum spoiler, porque a gente não sabe, eu vou até soltar minha teoria, e aí é diferente, mas no quadrinho, a grande reviravolta de enredo é descobrir que, na verdade, o Black Noir é uma cópia do Capitão Pátria, com os mesmos poderes, com as mesmas atribuições, e usado como uma arma para uma possível contenção do Capitão Pátria. E aí o que todo mundo virou e falou? Talvez, nesse momento dele estar silencioso, ele vai se mostrar sendo essa cópia. Minha opinião. Nesse último episódio, a gente tem um momento do Profundo colocando o gás lá dos sups e aí o Black Noir supostamente morrendo. Eu, Giovanna, me recuso a acreditar que o Black Noir vai ter esse final. Você achou que ele morreu? Porque pra mim não me parece muito crível. Não, na verdade eu achei que ele só tinha desmaiado mesmo. Porque assim, supostamente, eu tinha entendido que aquele gás seria o gás de matar os sups. Que eles estavam usando, ou não? Sim, sim. Eu não tenho certeza, mas eu achei que era o gás pra matar os sups. Sim. E aí ele vai lá, o Profundo vai lá e joga no Black Noir, porque ele com certeza não ia querer deixar o Black Noir vivo, depois de uma situação envolvendo voltar pro Capitão Pátria e levar os louros. E, na minha opinião, com certeza o Black Noir não vai morrer.
Qual é a minha teoria? No segundo episódio, eles mostraram que o Soldier Boy não morre por conta do V1 que tá correndo nas veias dele. E pra mim, o Black Noir não vai ser uma cópia do Capitão Pátria. Mas Talvez vai ser ele seja uma imortal. cópia do Soldier Boy. Do Soldier Boy, tá. Do Soldier Boy como um possível sup pra conter o Capitão Pátria. Então é a mesma ideia dos quadrinhos, a mesma execução, só que ao invés de ser uma cópia do Capitão Pátria, talvez ele seja uma cópia do Soldier Boy. Porque pra mim não me parece muito crível ele ter morrido. E aí pra ele não morrer com o vírus, eu suponho que tenha V1 nas veias. Se tem V1 nas veias, talvez seja uma cópia do Soldier Boy. É que o gás que o Profundo usa não é o vírus do que você tá falando do Butcher, né? Do Billy Bruto. Eu achei que era o vírus que eles estavam criando já, não? Não. Eu entendi que é um gás que deixou ele desacordado ali. Z? Zé, Gás. tipo, Eu achei que um era. gás. Eu achei que eles já estavam produzindo É. mais do Talvez gás. talvez Talvez eu tenha moscado num sentido, tipo, do momento que ele pega o gás, tenha mostrado alguma coisa ali, eu realmente não. Não, pode ser um gás não qualquer tive essa também. impressão, Pode ser um eu, gás eu qualquer realmente também. não tive essa impressão. Mas eu achei que, tipo, daqui a pouco a gente vai chegar no quarto episódio e ele vai acordar e vai estar puto. Pode ser também, gente. Eu achei que era isso, mas. Caguei regra. Não, mas pode ser, gente. Teorias. Vocês têm as suas teorias. Na verdade, a sua teoria do. Eu não tinha pensado também na teoria dele ser uma cópia do Soldier Boy, porque ia ser, tipo, uma homenagem, entre aspas, aos quadrinhos, reaproveitando essa reviravolta na série de uma outra forma. Pode ser. E eles costumam fazer isso, na verdade. A gente então. tem várias quebras de expectativa envolvendo o que já tem no material original, mas sendo realmente mudadas para as pessoas não terem 100% da ideia do que pode acontecer. Tanto é que o trem-bala, tudo que acontece com o trem-bala é muito diferente. Agora, o final tem algumas coisas envolvendo o Billy, por exemplo, que são semelhantes com o final dos quadrinhos, mas a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer, e se vai ser exatamente igual. Então, eu acho que seria uma quebra legal a gente ter a mesma situação, só que com um personagem diferente, porque tá todo mundo com essa grande aposta de que seja uma cópia do Capitão Pátria, alguma coisa estranha tá acontecendo, porque o cara que antes era um tagarela agora não fala mais, mas eu acho que pra ter essa reversão talvez seja alguma outra pessoa, enfim, outro personagem. E a briga do esconderijo do Stan Edgar, o que você achou? Gostei da briga do É esconderijo. bem The Boys, né? Bem The Boys. Eu gosto eu gosto da posição que eles colocaram o Rio e dele sentir esse sentimento quase paternal, porque ele foi responsável pela morte do Translúcido e ele tentar se... Eu gosto, apesar de achar ainda um pouquinho forçado, sabe? Porque, tipo, ele tá praticamente se entregando. O Rio me irrita um pouco, pra ser sincero. É o personagem, né, coitado? Que o Jack Quaid é ótimo, mas... De fato, mas eu achei legal, achei divertido. É uma forma orgânica de você trazer o Stan Edgar de volta para esse tabuleiro de xadrez, né? Porque ele era um dos grandes vilões, ficou um pouco escanteado, agora ele tá aí de volta e tal. Você acha que eles vão fazer uma... Isso que é legal, né? Sempre que eles fazem alguma união entre antagonistas, de alguma forma muito rápido eles voltam a ser inimigos de novo, né? Sempre. Que é o que acontece com o Stan Edgar agora. Isso já estava sendo cantado no próprio roteiro. Eu até anotei aqui que eu acho muito interessante ter um momento em que o Leitinho fala com o Stan Edgar e ele vira e fala: seu filho da puta, você vai querer voltar ao modus operandi? Bom, a gente tem um monólogo quase sobre o capitalismo e sobre a necessidade da máquina continuar funcionando, que enfim não é nenhum texto revolucionário, a gente já ouviu isso muitas vezes, mas acho muito legal eles trazerem pra mesa de novo que não adianta matar o Capitão Pátria, não adianta matar o Soldier Boy, a gente sempre vai ter uma engrenagem funcionando ali para as grandes empresas continuarem crescendo, seja lá a forma tóxica que elas escolherem continuarem no plano A. E o Leitinho vira e fala: cara, e você é uma dessas engrenagens, você voltaria a ser CEO, né? E aí ele fala assim, nesse momento que eu virei e falei, é interessante que eles se unem por um inimigo comum, mas eles continuam sendo inimigos. Sim. E no mesmo episódio a gente tem a quebra mostrando que o Stan continua sendo inimigo da nossa galera. Então ele realmente não é o nosso parça, foi capturado. E eu acredito que agora pode ser o momento de chegar num fim de ciclo mesmo do Stan Edgar, porque ele não tem mais redenção, eu acredito. E ele já virou a casaca, já voltou a casaca. Não acho que tem muito mais coisa pra extrair desse personagem. Não me surpreenderia se o Giancarlo Esposito morresse. E dentro dessa vertente... Eu achei até que ele fosse morrer ali nessa briga aí mesmo, sabe? Então, sabe por que eu acho que ele não morreu? Porque é justamente isso, né? O final do episódio, o reencontro dele com o Capitão Pátria, pra fechar esse arco do V1, pra entender onde pode estar esse V1, e aí talvez ele seja descartável.
cumpriu a motivação dele e depois vai ser tacado pra fora. E uma das melhores coisas pra mim dessa temporada tá sendo essa dinâmica do Soldier Boy com o Capitão Pátria. Muito boa. Tipo, de os dois claramente... Aliás, ele claramente não suporta o Capitão Pátria. O Capitão Pátria quer desesperadamente a aprovação dele e ele fica nesse, tipo... Os dois se bicando. Sim. Cara, eu acho o Jason Ackles a melhor coisa dessa temporada até Não, agora. eu gosto como ele fala as coisas mais absurdas da forma mais natural possível. Antes da gente ir pra toda essa questão de Soldier Boy, né, espoleta e derivados, eu queria só mencionar uma coisa que eu até falei com o André antes da gente entrar. Eu virei e falei, ô Zuli, uma coisa que eu não entendi, e óbvio, a gente vai ter conveniência de roteiro, isso não é uma reclamação, mas é só pra abrir com vocês que eu parti desse pressuposto de pensar nessa questão, que a Cindy, que é aquela careca telecinética que explode todo mundo, ela nesse episódio... Primeiro que a gente já conhecia ela, né? E ela retorna agora nessa temporada. E quando ela vai explodir o Hugh, ela acidentalmente explode o Maverick, que estava invisível, na frente do Hugh. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque supostamente o poder dela é telecinese. A telecinese dela se expande para ela conseguir explodir ou matar pessoas. E aí, no meu contexto de ideia, a telecinese implicava em ver o alvo ou pelo menos visualizá-lo para fortalecer o seu poder. Aí eu fui procurar no Google e realmente, óbvio, não tem, pode ter uma cagação de regra as telecineses, então pode variar de pessoa para pessoa. Eu achei que tinha a ver com a visão dela, principalmente porque no primeiro episódio ela tá fazendo a guarda da prisão, ela olhava para as pessoas antes de matá-las e realmente procurando aqui a maioria das descrições colocam que existe uma certa necessidade de visualizações, de visualização do alvo ou do objeto. Então sempre tem, até mesmo em filmes, o plano em que tem um foco no objeto e um foco na pessoa tentando controlá-lo. Aí eu só queria pontuar aqui, porque eu achei meio conveniência de roteiro, no geral, ela ter matado o Maverick ao invés do Hugh, e acho que isso pode acontecer em outras vezes pra gente chegar em algumas conclusões. Me incomodo? Não me incomodo, mas só queria deixar claro que eu dei uma estranhada nisso. Eu aceitei no sentido, eu tava falando pra Gil que, tipo, talvez o que tenha pensado no roteiro, ela tava fazendo isso, mas o cara tava lá na frente na frente do Rio e aí foi... Automaticamente a telecinese pegou ele, beleza, aí a hora que ela viu... Ela nem reage, né? Isso que eu achei estranho. Ela não reage eu achei que ela tava do lado do Rio, salvando o Rio, sabe? Porque ela não fala assim, caralho, eu matei a pessoa errada. Ela fica ali com aquela cara de paisagem, aí chega a Starlight e quebra o pescoço dela, entendeu? Exato, sim. Ela poderia ter pensado e falado, não, peraí, eu não matei a pessoa que eu queria matar. Mas realmente, foi só uma cena... Gente, foi só uma cena pra chocar, ninguém vai matar Hugh por hora. Foi pra deixar ele banhado de sangue de novo, né? Exato. É só uma observação mesmo que eu quis fazer, porque eu pensei nisso e aí eu procurei pra trazer respostas, mas não foi uma coisa que me incomodou. Eu amei esse episódio. Agora acho que a gente pode voltar pro Soldier Boy e pra esse enredo envolvendo o V1 e a visita ao tal Forte Harmony, né? Que eles falam... Pô, eles falam zilhões de vezes desse forte nesse episódio. O que será que é esse forte, André Zuliani? Eu imagino que seja algum tipo de QG que era da época do Soldier Boy, da Tempesta, lá dessa galera. Dos primeiros 7, né? Dos 7 originais. Não sabe se a gente vai ter o V1 lá, né? Porque eu imagino que nos próximos episódios eles devem fazer uma visita já ao Forte. Não sei se seria muito rápido. Vai ser muito rápido se eles encontrarem o V1 lá. É muito de cara, né? Tem mais 4 episódios. Eles precisam dar algum tipo de enrolada, né? Não sei o que eles vão fazer. Mas tem uma personagem, tipo, apesar dela ser carismática, eu acho que ela fica meio jogada... Já desde o começo da temporada ela tá meio jogada, que é a Espoleta, né? A Firecracker. Ah, sim. E aí botar ela pra se envolver com ele, tentar criar algum mínimo de triângulo amoroso porque ela fica bajolando o Capitão Pátria, mas ao mesmo tempo ela tá dando pro Soldier Boy e tal. Não sabe o que fazer com ela. É o que eu sinto. Eu acho que sim. Eu acho que talvez ela seja como uma maquinação do roteiro pra fazer com que o Soldier Boy entenda mais do Capitão Pátria, porque esse episódio foi só pra isso. Pra ela virar e falar, cara, ele não te odeia, na verdade ele te admira. Eu nunca vi alguém, ele olhando pra alguém como ele olha pra você. E é o único momento que eu vejo o Soldier Boy realmente maquinando
e pensando sobre a existência do Capitão Pátria como um cara que o admira de verdade. Sim. Então não sei se ela vai ser um tipo de artifício de roteiro pra fazer com que o Soldier Boy talvez se aproxime mais do Capitão Pátria. Até porque tem uma foto aí, produção, que eu tirei, que é de Fort Harmony, que tá no trailer, que é o Soldier Boy e o Capitão Pátria indo juntos, provavelmente procurar o V1. Então eu não sei se ela talvez sirva pra eles se aproximarem de certa forma. Não sei, acho que pode ser. E sobre o Fort Harmony, eu dei uma procurada nisso e eu descobri que tinham vários fortes entre o século 19 e 20, que foi quando começaram a desenvolver mais estudos sobre infecções no geral, e principalmente por conta da guerra. É muito poético isso, né? Mas no final das contas, a guerra foi uma das principais propulsoras para as pessoas procurarem curas e começarem a investir em avanços médicos. E aí foram criados muitos fortes, e esses fortes, eles continham armamento, eles continham também estudos avançados sobre medicina e biologia. E esses fortes, futuramente, acabaram se tornando fortes de estudo mesmo. Então, se tornaram locais em que as pessoas deixaram de ter um forte como armamento de guerra e somente para guerra e viraram lugares de estudo principalmente para avanços médicos. Então, eu suponho que faça sentido mesmo ser algum lugar que talvez estaria guardado o V1, ou algum lugar que eles podem pelo menos obter algumas pistas sobre o que aconteceu nesse estudo desse composto novo. Acho que é realmente um lugar que foi construído para ter esse estudo sobre avanços médicos no geral. Eu acho que vai ser por essa linha mesmo, eu concordo com você. Não acho que eles vão inventar muita coisa dentro desse forte aí. Talvez o V1 não esteja lá, mas eu acho que eles vão descobrir coisas para encontrar o V1, talvez sobre o passado do Soldier Boy ou o passado da criação do Homelander, né, do Capitão Pátria. Tem algumas respostas, talvez eu acho que eles encontrem lá, porque tem algumas coisas que faltam ser respondidas pra gente também, né? E eu tenho uma última observação sobre esse episódio. Faça. Eu acredito que Kimiko e French não vão ficar juntos. Porque esse episódio, ele teve umas discussões tão de graça entre eles sobre visões de futuro e sobre visões de vida, que eu acho que a Kimiko, no final das contas, vai entender que eles são só amigos. Como as temporadas inteiras construíram, e aí depois vai ter essa reviravolta. Porque primeiro tem um momento que a Kimiko fala que quer ter filhos, e depois tem um momento que a Kimiko libera a Zoe e o pai do laboratório. Então, de duas uma, ou eu acho que eles terminam separados, ou eles estão dando mais peso em alguns momentos pra personagem da Kimiko, pra ela não ser só resumida a palavrão e pornografia, pra ela talvez morrer e a gente ficar com mais peso, sendo uma personagem que, enfim, é uma das únicas empáticas, é uma pessoa que quer construir família, que vê um futuro pra ela mesma. Então, pra mim, ou é artifício de roteiro pra gente sentir por ela quando ela morrer, ou talvez ela e French estão sendo colocados aí como pessoas muito diferentes, sabe? Cara, eu vou ser muito sincero com você. Eu aceito muito esse casal não acontecer pelo fato de um dos dois morrer. Agora, eles fazerem toda essa construção. Eu até comentei com a Karen Fukuhara na entrevista que a gente fez com ela. Falei, olha, eu já estava muito satisfeito com o fato deles não serem um casal. Porque fizeram ela falar pra ele que tava na friend zone, depois você vê que ele é bissexual, ele tinha uma relação com outro cara e tal. Eu tava muito satisfeito com isso. Até eles fazendo eles se beijar e descobrir que eles se gostam de fato no final da quarta temporada. Pra chegar na quinta e eles, não, acho que a gente não tem nada a ver, não vamos ficar juntos. Bota casaco e tira casaco. Tipo, ele fala, porra, gente, fica junto, ou não fica junto porque vai morrer, ou fica junto. Agora eu quero que você seja um casal. Mas você não achou Entendeu? curioso essas inserções? Mas eu acho legal no sentido, tipo, não é perfeito. Pode ser Sabe? também. Eles não são almas gêmeas, eles só se gostam pra caralho. As dificuldades existem. Sim. As pessoas têm visões diferentes, opiniões diferentes. Pra todo casal é assim. Então eu vi mais por esse lado. Agora, se eles chegar no final da temporada, tá os dois mas não vou ficar junto, aí eu falei, porra, aí você tá de sacanagem Eu comigo. concordo, André Zuliani. Então eu acho que talvez seja um artifício pra preparar aí pra morte de alguém. Porque eu achei tão gratuito esse bate-papo aí que eu falei, talvez venha aí a morte de alguém. Inclusive, eu acho que no próximo episódio, sabe o que a gente pode fazer? Estaremos no quarto episódio, metade da temporada. Vamos com um bolão da morte? De quem morre no próximo Quem episódio? que a gente acha que morre? No próximo episódio a gente vai se reunir Tá. pra fazer a nossa análise e a gente traz um bolão da morte de quem a gente acha que morre na temporada inteira. Combinado? Por episódio ou quem morre geral, até o final? Até o final, porque a gente vai estar Tá na bom. metade da temporada. A gente já vai estar caminhando pros 4 últimos episódios. Tá bom, perfeito. E a gente vai lá e faz um bolão da morte pensando nas vozes da nossa cabeça. E a galera aí de casa também, deixem aí nos comentários o que vocês acham que pode morrer. Mas aí na próxima análise a gente pensa aqui com os nossos botões, metade de temporada, o que vai acontecer da metade pra frente. Tá, aproveitando essa onda, antes da gente encerrar, você acha que os dois casais vão sobreviver no final ou não?
Eu Rio acho. e Starlight. Eu acho que as pessoas mais certas pra sobreviver são Ryan, Hugh e Starlight. Sabia? Achei eles 3. Acho que é uma boa aposta. Eu acho que pra chocar, pelo menos algum dos casais tem que ser destruídos por morte. Que mico. Eu acho que é muito certo. Isso, gente, não é spoiler. É pelo que a série está contando. Eu acho que o Billy vai morrer. Também acho, No final. óbvio. E eu acho que seria muito fácil você matar o Leitinho. Muito fácil. Porque matar o a Leitinho. família dele já não aparece há muito tempo, a gente nem tem mais essa ligação emocional com eles. Ele tá ali meio que solteirão, então é fácil de chutar. Eu acho fácil de chutar também, mas eu acho que não teria tanto apego emocional. Sim, por isso que eu acho que é fácil. Só se eles entendeu? fizerem uma construção legal. Mas o que eu digo é, o matar por matar não me cativa É que muito. eu acho que assim, vão matar porque tem que matar alguém dos protagonistas, Seria entendeu? ele. Aí são os dois mais fáceis, eu acho. Eu acho que seriam os dois, também acho. Você acha que Starlight é uma possível? Eu acho que dá pra fazer um final muito foda se matarem ela de uma forma bem desenvolvida, porque aí é o ciclo completo, né? Sempre quis ser uma sup, conseguiu ser uma sup, se tornou e viu a sujeira do mundo, batalhou para e morreu por. Então eu acho que seria a construção total da personagem. Mas eu também não me surpreenderia se eles não tivessem coragem de matá-la. Eu acho que talvez se eles não tiverem coragem de matá-la, deve ser mais tipo, pô, você começa a série morrendo uma namorada do Rio e termina a série matando a outra namorada dele, sabe? Tipo, verdade, tem não sei. isso. A única coisa que eu Tem gostaria isso. muito de vê-la fazendo, apesar dela já ter humilhado ele bastante, é ela matando o Profundo. Ah, isso já seria um ele final tá de fazendo ciclo- muita hora extra já. É. Porque Ele eu tava poderia ter pensando que morrido ele antes do A-Train. Cara, não faz nenhum sentido. Eu não sei o que. Ele provavelmente vai ser alguma manobra. Ele vai servir como manobra de roteiro pra fazer mais umas coisas esquisitas, bater em alguns caras, fazer umas merda pelo Capitão Pátria e acabou, entendeu? Porque não dá mais o Profundo. Não tá fazendo hora extra ali o Chase Não, Crawford. por mim coitado. já. Obrigado, Chase Crawford. Obrigada pelo seu trabalho, mas a gente já tá satisfeito. Tá bom? Valeu. E bom, é isso. Essa foi a nossa análise do terceiro episódio. André Zuliani, gostamos desse terceiro episódio. Até agora, os 3 episódios, pra Muito. mim, excelentes. 5 ovos. 5 alvos até agora. Vamos aguardar pra ver se o resto da temporada vai continuar assim. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando de The Boys, quais as suas teorias e fiquem ligados no canal porque já já vai ter a análise do episódio 4 por aqui.